O mundo bom em que vivemos. Muitas pessoas reclamam do mundo atual, dizendo que tudo está ruim, que irá de mal a pior. Mas o que ocorre é que essas pessoas não conhecem a história e não pensam nos benefícios que o conhecimento científico trouxe para todos nós. Imagine-se vivendo há 10.000 anos. Você não tinha aposentadoria, não tinha médico, não tinha dentista, nenhum serviço público. A mortalidade era altíssima. Os casais tinham um grande número de filhos e poucos chegavam à idade adulta. Você sofria um ataque de bactérias, seres tão perigosos e desconhecidos à época, e sem antibióticos havia só os seus anticorpos para travar a guerra contra esses microterroristas. Enquanto seu organismo batalhava para vencer esses seres terríveis que se multiplicam em grande velocidade, você sentia alta febre, dor de cabeça, uma porção de outros sintomas tão desagradáveis, sem nenhum analgésico para amenizá-los. Se seus anticorpos vencessem a batalha, você saía um pouco fortalecido contra os novos ataques. Mas se o seu exército orgânico não desse conta do recado, seu destino era mesmo ser comido pelos seres invisíveis. Se você sobrevivia até mais de 2 décadas, seus dentes iam se deteriorando, você sofria aquela terrível dor de dente que lhe dava vontade de arrancar os dentes para se livrar dela. Mas não havia dentista, nem anestesia, nem analgésico para aliviar a sua dor. Você ia perdendo a visão e não havia óculos. Nessas circunstâncias, se você não tivesse a sorte de ser comido por um predador bem grande que o devorasse rapidamente, poderia até ter seu fim nos dentes de um grupo de pequenos predadores que o fossem rasgando e espedaçando pouco a pouco. Se sua tribo era atacada por outra mais poderosa, você não tinha judiciário para condená-la, não tinha polícia para inibir as ações do bando, e você poderia ser levado para ser escravo pelo resto da vida. Em resumo, não havia lei. O máximo que havia eram normas a ser seguidas dentro de cada tribo, e se seu chefe fosse mau, você não tinha a quem recorrer. Só os mais fortes viviam um pouco melhor. Alguns milênios depois, foram surgindo grandes reinos que criavam leis ao gosto de seus monarcas, que amenizavam um pouco o mundo de terror, porém com pouca melhora. Só com muitos séculos de evolução do direito, chegamos ao estágio atual, em que, não obstante haja algumas injustiças, há muito mais segurança para a sociedade como um todo. Hoje você adoece e tem médicos de várias especialidades para analisar o motivo do seu sofrimento e prescrever algum medicamento. Enquanto está lutando contra a enfermidade, pode utilizar vários produtos farmacêuticos para aliviar suas dores. Como as bactérias já não são invisíveis, elas podem ser combatidas com boas armas que a ciência criou, não dependendo exclusivamente de seus anticorpos, e suas chances de sobreviver são extremamente maiores. Razão porque temos hoje uma média de vida alta e algumas pessoas chegam a ultrapassar um século. Até seus últimos dias de vida são bem menos doloridos. E se você consegue enfrentar o tempo de serviço definido em lei, no final pode contar com uma aposentadoria, ainda que pequena. Não obstante, até os nossos dias ainda existam terroristas ameaçando o mundo em nome dos deuses, castigos infernais pós-morte e castigos reais agora mesmo, torturas e assassinatos. Isso ocorre em escala muito menor do que no passado, só sendo ainda normal em alguns lugares de governos religiosos.
Há mesmo bandidos preparados com as mais altas tecnologias atuando por aí. Mas no passado, com arcos e flechas, espadas, lanças, cacetes e pedras, eles deviam ser muito mais aterrorizantes diante da falta de um aparelho estatal eficiente. E pessoas ainda há que reclamam que está demasiado difícil viver na atualidade. Não percebem que estão em condições muito melhores do que seus antepassados. Se nenhuma religião dominar o mundo político, o nosso mundo estará cada vez melhor.